alunos, vamos fazer a correção da semana 2, PET 3 do segundo ano. Nós vimos como temática tipos de conhecimento, os vários tipos de conhecimento que perpassam as nossas dimensões da vida, para a gente ampliar, entender sobre nós, sobre a vida, sobre o mundo. A nossa linguagem mostra aquilo que transmitimos e ela tem uma complexidade muito grande que nos diferencia dos animais. Não somos nem objeto, nem máquinas. Então a gente tem todo um contexto de epistemologias que movimentam aí a nossa linguagem. A gente viu vários tipos de conhecimento e destacamos aqui o racionalismo na modernidade, passando aí o René Descartes, o Spinoza, o Leibniz. Vamos lá na correção. Nós tivemos um trecho aqui do Discurso do Método, que é um livro, uma obra do René Descartes, e o que seria correto afirmar aqui como alternativa que corresponde ao Discurso do Método. É a letra D, que é a resposta correta, porque no seu método consiste em duvidar de tudo. A dúvida é o elemento principal do método de René Descartes. A gente tem que pensar aqui o contexto de mudança da Idade Média para a modernidade. Na Idade Média, a palavra da autoridade, mesmo que sejam cheios de superstições, era muito forte, né? Da instituição, principalmente da instituição religiosa. E o duvidar é o princípio do conhecimento, e de saber que na sua frase penso, logo existo, e a partir da dúvida, reconduzir então o pensamento, duvidar até do próprio pensamento para reconduzi-lo à possibilidade da realidade, que sintetiza aí na frase penso, logo existo. Então, se eu penso, eu logo percebo que a existência é conduzida por mim. E depois, nas outras alternativas, a gente vê que a letra A, ela cita a obra de Kant, então não corresponde a René Descartes. A obra Crítica da Razão Pura é de Immanuel Kant, bem posterior, século XVIII. E na número 2 faz referência à fenomenologia, que é colocar entre parênteses, fazer uma redução fenomenológica do século XIX e XX. E foi duramente combatido? Não, o René Descartes não foi combatido. Até pode haver críticas à relação do seu método numa visão posterior, mas na época dele foi muito importante. A número 2, qual que é a crítica de Leibniz a respeito do livre-arbítrio de Spinoza? Porque quando a gente lê a visão de Spinoza sobre Deus, sobre o mundo, percebe-se quase que o ser humano não tem esse livre-arbítrio. Aí Leibniz faz essa crítica, né? No PET cita, no finalzinho, essa crítica de Leibniz. Se Deus é a única substância, que é a posição de Spinoza, né? E a natureza, Deus é natura, né? Deus e natureza, uma coisa só. Esse é o ponto forte da filosofia de Spinoza. O homem e tudo que existe são manifestações da substância divina. Então precisamos perguntar, o indivíduo é mesmo livre para agir? Existe de fato o livre-arbítrio? Então no questionamento de Leibniz, já se percebe a crítica que ele faz, né? Se para Spinoza Deus e natureza é uma coisa só, e nós fazemos parte dessa natureza, então tudo que a gente faz já está ligado a essa substância. Então eu acrescentei que Leibniz discordava de Spinoza quando este defendia que todos os acontecimentos da vida já estavam determinados por uma ordem divina. Ele acreditava que o ser humano era relativamente livre para escolher os rumos da própria vida. No entanto, ao mesmo tempo, Leibniz pensava que as escolhas feitas pelo indivíduo durante a vida faziam parte de uma harmonia pré-estabelecida por Deus quando o criou. Agora é bom, eu deixo aqui minha opinião, porque eu, quando fiz a primeira faculdade em filosofia, minha dissertação, minha monografia, na graduação a gente faz uma monografia, um trabalho, né, de conclusão, TCC, eu fiz em Spinoza.
Então, esse Deus que está falando aqui de Spinoza é um Deus racional mesmo, é um Deus metafísico. Então, não é, né, a gente não pode entender. É claro que a crítica de Leibniz tem um sentido realmente ali, dentro do contexto do racionalismo, mas nós não podemos pensar que ele está que tá criticando Spinoza, porque Spinoza, a visão dele é muito inocente, é muito religiosa, não. Então a gente tem que entender bem a filosofia de Spinoza para entender a crítica dele. Na número 3, aparecem as ideias de Spinoza. Então a número 3, ela tem um erro aqui, né? Se você for olhar, quem fez essa questão aqui no PET, ela tem um erro, porque se você for olhar aqui, você nunca vai achar a resposta. Porque nas alternativas, todas as três estão verdadeiras, apesar que a 2 também tem um sentido assim, mais do senso comum, porque quem estuda Spinoza mais vai saber que ele não é panteísta, né? É panteísta no senso comum, porque ele coloca Deus, aí tem que entender o que é Deus para Spinoza. Mas aí já é uma questão mais profunda. Então, o Deus não é um Deus pessoal, religioso, mas um princípio metafísico. Sim, essa é a visão de Spinoza, a ideia dele, porque o Deus que é pessoal e religioso, então Spinoza ele critica, porque ele vem da tradição judaica, ele é de família judaica, ele critica essa visão, que é uma visão judaica, cristã também posterior, né? Spinoza era considerado um panteísta por causa da ideia de Deus, né? Deus e natureza é uma coisa só, então Deus, como se Deus estivesse presente em tudo, mas é uma filosofia bem avançada para dizer só isto. Deus não está fora nem dentro do universo, ele é o próprio universo. Então é importante porque aqui aparece uma crítica às religiões, que sempre coloca Deus como se fosse um ser superior que brinca com a gente, né? Toda aquela questão antropomórfica de colocar antroteológica, né? De colocar nós e Deus como a gente projeta em Deus os nossos desejos, falando que Deus é isso, 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 isso. Spinoza critica muito isso. E na número 4 está aí uma contradição aqui. O livre-arbítrio existe, uma vez que Deus se identifica com a natureza universal, sendo assim, tudo o que há é necessário. A necessidade implica em contradizer a liberdade, porque se é necessário, isso é necessário, tem que ser assim, então igual coisas que condiz o ser humano, a linguagem é necessária, faz parte dele, está intrínseca. Então, a liberdade e a necessidade são elementos bem opostos, né? Então, a única seria... Então, estaria aqui a letra B como resposta. Aí, o que acontece? Aqui está pedindo a correta ou as incorretas. Então, nenhuma delas corresponde a esse panorama aqui de seguir identificando cada frase. Então, o que está errado aqui, porque eu achei essa questão fez parte de uma prova, acho que agora eu não lembro de cor, mas de um concurso, não sei se foi no Amazonas, numa rede municipal, agora eu não me recordo bem. Então lá a questão inicial, né, a original, ela está aqui como afirmativa incorreta. Qual dessas alternativa corresponde à incorreta. A incorreta é a 4, então quer dizer que é a letra B. Porque se não for incorreto, você nunca vai achar a alternativa certa aqui. E para completar, então, Deus para Spinoza, para a gente ver o que é Deus para Spinoza, é o único motivo da existência de todas as coisas. Deus é a substância única. Essa palavra substância é muito importante na filosofia de Spinoza. E nenhuma outra realidade existe fora de Deus. Ele é a fonte única, ele surge em todos os elementos, os outros elementos. Deus existe em si, foi gerado por si. Para existir, ele não necessita de nenhuma outra realidade. A essência de Deus pressupõe a sua existência, a substância divina é infinita e não é
limitada por nenhuma outra, ela é a causa de todas as coisas existentes, porque, por consequência, são manifestações de Deus. Assim sendo, nada existe fora de Deus, e tudo que existe é uma forma de Deus, não como uma criação sem regras ou espontânea, mas seguindo as leis da natureza e respeitando a possibilidade de agir com vontade própria. Nós temos que olhar aqui e falar Deus, 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 mas não é um Deus como a gente entende. A gente tem que ler bastante sobre Spinoza, as duas principais obras, né? Tratado Teológico Político e a Ética, para a gente entender que Deus é esse, é o Deus filosófico, Deus metafísico. E é interessante que Spinoza, na época dele, ele deu o pontapé, questionando todas as interpretações bíblicas, questionando até a Bíblia nessa visão, porque ele questiona as autoridades da época que ficavam fantasiando muito a ideia de Deus. Então é ele que propõe o estudo da Bíblia, estudo. Até o momento não tinha um estudo de acesso a interpretar as questões bíblicas de forma mais não espiritual, não religiosa, mas de uma forma até mais científica, né? Utilizando até o papel da filosofia para isso. Então ele foi muito protagonista nesse sentido. Tá aí, terminamos a semana 2. É muito importante ler esses filósofos da modernidade, Spinoza, Leibniz e Descartes, que sempre cai aí no Enem, principalmente quem prepara para o Enem. Bons estudos, boa leitura e até a nossa próxima aula.